Enquanto elas vão subindo, eu vou falando um pouquinho delas aqui para vocês também, tá? É um assunto muito potente, muito importante na nossa sociedade, enfim, como ele está acontecendo. E a gente tem essas 3 mulheres maravilhosas e a nossa mediadora aqui para falar um pouquinho para a gente do assunto. Primeiro, eu gostaria de apresentar para vocês a Ana Paula de Jesus. Ela é engenheira, apaixonada por mover pessoas, mulher negra baiana, que descobriu depois dos 30 o conhecimento profundo e paixão no trabalho antirracista. É engenheira de produção, pós-graduada em gestão de projetos e também em direitos humanos, responsabilidade social e cidadania global. Tem também especialização em diversidade e inclusão e vieses inconscientes e seus impactos nas organizações. Atualmente, se sente realizada fazendo carros e liderando o grupo de pessoas negras na empresa onde trabalha. Queria apresentar para vocês também a Thaís Souza de Carvalho. Ela é engenheira de produto de motores e diesel e líder do projeto social Cummins, mais Alicerce, que visa incluir estudantes universitários negros no mercado de trabalho. Obrigada, Thaís. Por último, a Samantha Cabral, que acredita que um mundo em constante evolução e inovação floresce a diversidade dos indivíduos e ideias, enquanto o compartilhamento do conhecimento se torna a chave. Aprender com grupos interseccionais é o caminho para impulsionar a mudança e construir um futuro mais brilhante e inclusivo a todos. Obrigada, Samantha. E para mediar esse grupo potente que a gente tem aqui na nossa frente, convido também a Alexandra de Carvalho, que vai puxar aqui com vocês essa apresentação. Obrigada de novo, meninas, e fiquem à vontade. Aí, agora foi. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que vocês estejam aproveitando ao máximo esse evento magnífico. E daí hoje acompanharei com vocês essa palestra magnífica sobre o protagonismo negro nas engenharias e na tecnologia. E vamos falar disso com essas 3 mulheres maravilhosas e num palco mais maravilhoso ainda, a Enedina Alves Marques, que ela foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia e uma das primeiras no Brasil. Ela se formou em engenharia civil e na Universidade, no Instituto Federal do Paraná, em 1945. E, assim, ela passou por vários desafios, porque ela estava num ambiente dominado totalmente por homens e ainda mais por ser negra num tempo que era de um intenso racismo. Então, ela participou de vários projetos de infraestruturas, ela ajudou na usina hidrelétrica, e aí continuou participando, e até hoje é um símbolo que está ajudando meninas, mulheres, negras ou não, a serem protagonistas e trabalharem na área em que bem entenderem e desejarem. Então, vamos falar sobre isso, ver a história dessas 3 mulheres maravilhosas e tentar tirar algum aprendizado disso para a gente seguir nossa vida e ser protagonistas também. Então, meninas, eu começo aqui com vocês. Eu não sei se ontem vocês participaram da palestra, mas teve uma palestra sobre protagonismo na universidade. E aí, enquanto eu assistia essa palestra, eu olhei assim e falei, cara, essas meninas que estão fazendo a palestra, eu, e algumas que estão aqui nessa plateia, estão numa fase que vocês já passaram. E, assim, hoje, a gente está num meio que tem bem mais mulheres entrando na área de engenharia e tem bem mais mulheres pretas entrando também. Mas só que no tempo de vocês foram, né, uma das primeiras a entrarem e a tentarem fazer diferença na área que vocês estão hoje. Então, eu gostaria de saber, eu acho que o público também gostaria de saber, como que tudo começou, o que desencadeou essa vontade de vocês entrarem na tecnologia e na engenharia, se vocês tiverem alguma experiência que desencadeou isso e como que vocês lidaram com isso. Então, vamos lá, vou começar. Boa noite, gente.
Vou começar com minha autodescrição, tá? Para que todo mundo possa ver. Eu esqueci de fazer minha, gente. Desculpa. Então faça, Ale. Tá. Eu sou uma mulher morena. Tenho cabelo crespo cacheado. Ele está solto. Uso uma blusa roxa das Fias e uma calça jeans preta. Desculpem, gente. Vamos lá. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, né? Parda para o IBGE, mas uma mulher negra, de cabelo crespo cacheado, black power, está solto também. Estou com uma saia azul marinho plissada, uma blusa azul marinho da Ford e uma sapatilha prateada. Acho que tudo começou na infância, né? Eu sou a filha mais velha de 3 mulheres, então o meu pai teve essa bênção de ter 3 mulheres na vida dele, e eu sempre muito ligada a ele. Meu pai é químico de formação, então eu dizia que eu ia fazer engenharia química para poder trabalhar com meu pai. Então, acho que ter a inspiração dele ali, inicialmente, me ajudou a pensar na carreira a pensar em trabalho dentro dessa área de tecnologia. E aí, logo depois, eu ia com ele para tudo que era canto, oficina, banco, tudo. E aí foi surgindo essa paixão. Eu fui para a faculdade, para a escola. Na escola eu via os professores falando. Enfim, naturalmente foi surgindo esse desejo e foi crescendo a vontade de ir para a área mais da tecnologia mesmo. Então, eu acho que a inspiração foi em casa. Eu tive essa sorte. Eu sei que muita gente não tem e tive esse apoio. Então, para mim, foi mais ou menos por aí. Boa tarde, gente. Eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra alta, meu cabelo comprido, preto. Eu estou usando uma blusa de lã laranja e uma saia azul marinho e um sapato alto marrom. Para mim, eu acho que tudo começou um pouco diferente da Ana. A minha mãe é enfermeira, todos os meus tios são da área da saúde, e o meu pai é técnico de segurança do trabalho. Então, nunca tive muita referência assim dentro de casa. Eu acho que começou quando, no meu primeiro emprego, como jovem aprendiz, o auge dos meus 16 anos, eu entrei numa indústria de tratamento de resíduos hospitalares industriais, e ali foi meu primeiro contato com a engenharia. E aí o que me chamou a atenção foi a capacidade do ser humano criar métodos, processos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aí eu falei assim, eu acho que é isso. Mas aí, passar algum tempo, eu fiquei muito... eu queria ir para a área de ser bancária, depois de um tempo. Aí as pessoas me perguntam, você queria ganhar dinheiro? Quem não quer, né, gente? Mas, depois de algum tempo, eu fiz algumas entrevistas no banco, eu fui bem frustrada por conta de uma situação bem delicada, envolvendo minha raça, que foi colocada em questão. E aí eu desencadeei, falei assim, não, eu vou abrir meu leque, não vou ficar focada só em bancos e afins. E aí eu comecei a procurar estágios em outras empresas, indústrias, e até que eu entrei dentro do mercado de motores a diesel. Mas só para consensualizar tudo como começou. É isso, gente. Que incrível ter inspirações dentro de casa, né? Pessoas que são da tecnologia. O meu é totalmente diferente. Eu não tinha ninguém dentro da minha casa voltado para a área de tecnologia. Quando você pensar um pouquinho como era a minha infância, pensa numa... A gente brinca lá em casa, uma neguinha ousada que andava pela favela de São Paulo, Zona Sul de São Paulo, uma região chamada Capão Redondo, não sei se algumas pessoas conhecem. A minha mãe era vendedora de cachorro-quente numa avenida chamada Roberto Kennedy, em São Paulo. Então, minha mãe trabalhava das 5 da tarde até às 6 da manhã do outro dia, vendendo cachorro-quente para sustentar a nossa família, mãe solo. E eu ali ajudando a minha mãe a vender o cachorro-quente, toda feliz, aprendendo com ela. E a cada pessoa que passava para comprar um cachorro-quente com a minha mãe, ela pedia, quando ela via que a pessoa tinha uma carreira de sucesso, que a pessoa tinha uma vida diferente,
ela pedia, se eu não tivesse no dia, ela falava assim, será que você pode voltar final de semana que vem novamente para você contar a sua história para minha filha? E aí a pessoa achava assim, essa mulher deve estar meio maluca, né? Tudo bem, eu volto. Aí a pessoa voltava e eu estava lá toda feliz, querendo ouvir a história da pessoa. E minha mãe, quando a pessoa chegava, né, a minha mãe dava os cachorros quentes e eu ficava sentada na mesinha do local onde a gente tinha a nossa barraca de cachorro quente e a pessoa contando a história e eu assim, ó, eu aprendi muito naquele momento. A cada pessoa que passava era uma história diferente. Tinha uma pessoa, por exemplo, ela tinha por volta de uns 28 anos. Ela era software engineer de uma empresa e ela contou a história da vida dela, como é que era a carreira dela. A partir dali, me acendeu uma luz de que tinha tecnologia ali no meio, mas não era o que eu tinha dentro da minha casa. As coisas que eu queria ser eu queria ser professora, eu queria ser repórter. Glória Maria. Sabe Glória Maria? É isso. Eu me via a Glória Maria na televisão. Eu tinha até o meu microfone em casa. Quando chegava alguém diferente, eu queria entrevistar a pessoa. Quando eu fui me escolher qual era a faculdade que eu ia fazer, tinha duas opções. Eu queria ou letras ou eu queria jornalismo. E aí eu fiz a primeira vez letras, fiz pela USP e fiz também pela Faculdade de Minas Gerais, São João del Rei. E aí não passei. Graças a Deus, eu brinco. Aí fui para jornalismo. Jornalismo passei na primeira fase, esperei a segunda, na segunda não passei. E aí teve um momento que eu me inscrevi também na faculdade do Mackenzie, Mackenzie São Paulo. Quem já viu Mackenzie São Paulo, na entrada tem um pilar assim lindo, né? E você imagina, eu, filha de uma mãe ambulante, né, que vendia cachorro-quente, como é que eu ia pagar a minha mensalidade da minha escola, certo? A minha mãe, toda imponente, né? Ela falou assim, filha, se você passar, você vai fazer. Eu falei, mãe, você sabe quanto custa a mensalidade dessa faculdade? É o preço que a gente tem para nos sustentar dentro de casa, né? Como é que a gente vai fazer isso? Minha mãe falou assim, nem que eu tenha que trabalhar 24 horas por dia vendendo mais cachorro-quente, você vai se formar. E aí chegou o dia passei no Mackenzie, não tinha passado nas outras ainda. Passei no Mackenzie, aquele portal que as pessoas passam para assinar o contrato da faculdade para ficar feliz, o meu era um desespero, porque eu sabia que eu estava assinando um atestado de loucura ali, que eu não ia ter como pagar a faculdade. Assinamos o contrato para eu começar no Mackenzie, e aí eu estava ali, só que eu já tinha eu tinha me inscrito na faculdade da FATEC São Paulo. Eu falei assim, bom, coloquei ali também a FATEC, vai que funciona, né? Vai que dá certo. A minha mãe falou assim, filha, se você passar na FATEC, se você realmente quiser letras, não tem problema, você não precisa ir. Você fica fazendo Mackenzie. Mas a minha cabeça veio assim, como é que a gente vai pagar a faculdade, né? A gente não tinha como pagar. E aí, passei na FATEC, fiquei muito feliz, entrei na faculdade. Todos os anos na faculdade, os primeiros anos, para mim, era como se eu tivesse não cumprindo o meu propósito de vida. Eu não me via ali dentro da faculdade. Eu participei agora da palestra da Flávia, cadê a Flávia? Está ali. Ela trouxe que hoje, no mundo, a gente está com 37% de mulheres dentro das faculdades, né? Na minha época, nós era uma sala com 30 pessoas, tinham 30 homens e 4 mulheres só. Então, era um percentual de 11%. Eu fiquei muito feliz quando você apresentou esse dado hoje, Flávia, porque mudou muito, né? Então, a tecnologia não foi minha primeira opção, mas hoje o trabalho que eu faço, ele tem muita coisa voltado tanto para letras quanto para jornalismo, né? Porque na função que eu estou, que é a área de transformação de times digitais e agile, eu ajudo os times a como é que eles podem impulsionar as entregas, né? Então, a gente traz novas práticas para o time, eu ensino eles como é que eles podem colocar isso no dia a dia deles, como é que eles potencializam as entregas. E um dos olhares mais importantes no meu dia a dia é eu conversar com as pessoas. Então, eu preciso ter o olhar analítico de conversar, o que está acontecendo, entender a realidade do outro. E aí vem a Glória Maria ali também, né? Momento Glória Maria, e vem também o momento professor ali. Então, no meu primeiro momento, eu não tive uma inspiração direta de que era a tecnologia que eu queria. Perfeito, meninas. Fico muito feliz de vocês estarem compartilhando aqui o início de tudo, de
da pessoa que vocês são hoje. Daí, eu tenho mais uma questão. Como que foi a adaptação de vocês dentro da área quando vocês finalmente perceberam, não quero trabalhar num banco? Qual que foi a sensação quando começaram a trabalhar realmente no que vocês queriam, o recebimento que vocês tiveram, o clima, o público que estavam ali junto com vocês? Eu, quando entrei no estágio, os meus 6 primeiros meses, para mim, foi horrível. E eu falo horrível porque eu não me sentia pertencente àquele lugar. Mesmo que foi uma vaga que eu pleiteava muito, mas, quando eu comecei, eu vi aquelas pessoas, ficava pensando, meu Deus, essas pessoas sabem muito mais do que eu, são muito mais fortes tecnicamente. O que eu estou fazendo aqui, sabe? E, muitas vezes, eu me isolava até dessas pessoas, porque eu me sentia tão... não fazer parte daquilo, que eu preferia não estar no mesmo lugar. Então, eu procurava uma salinha mais isolada, eu ficava lá fazendo o meu trabalho. E aí, o meu mentor, na época, até perguntava, Thaís, você está aqui? Você precisa de alguma coisa? Eu estou aqui perto. Mas era mais minha questão, de eu achar que eu não estava pertencendo àquele lugar. E aí, após algum tempo, conversando com outras pessoas, me abrindo, eu tive uma mentora, mulher, minha xará, Thaís Scalise, que foi super importante para mim nesse período, que ela era uma mulher, ela é uma mulher, era na engenharia, só tinha ela na área que a gente estava, na época dessa unidade de negócio. E, então, a gente teve muita troca. Então, ela entendia o que eu estava falando para ela. E ela me mostrou muito que, com um trabalho bem forte, você se esforçando, você pode ocupar, sim, qualquer lugar. E, no final, todo mundo tem muito que aprender e tem assim, ensinar. Independente, eu não sei nada. Não, todo mundo sabe alguma coisa, sabe? Então, para mim, o período de adaptação foi assim. Bom, para mim foi uma surpresa, inicialmente. Então, passar por um portão assim de uma multinacional, eu estava no início da faculdade, e chegar lá e falar, estou aqui, e agora? Meu Deus, vou dar conta? Não vou? Né? Nós, mulheres, tendemos a, no início de qualquer desafio, por insegurança ou qualquer coisa, vir com aquele medinho, aquela coisa, e eu falei, não, mas se eu passei, é porque eu tenho, né, as qualificações necessárias e tudo para estar aqui. Vamos embora, vai com medo mesmo. E foi indo. Ainda ontem eu estava conversando com a Marina e dizendo assim, é impressionante que os anos passam e a gente não se dá conta dessa jornada, né? Então, é como... eu fiz até uma analogia ontem, e eu falei assim, é como você está na praia, está vendo um navio lá no horizonte, parece que está ali parado, né? E aí você para, conversa com a amiga, toma uma cerveja, dá 2 minutos, quando você olha, o navio está lá embaixo. Então, é num piscar de olhos que você sai, né, daquele início do medo e tudo mais, e chega num outro ponto, digamos assim, onde você está mais confortável, onde você está mais... desempenhando o papel que você sempre sonhou e sempre quis ali. Então, eu digo que, inicialmente, tem a expectativa e o medo, mas eu costumo dizer que vai com medo, né? Então, desafio a gente vai ter o tempo inteiro. A questão é, ok, respira, né? A gente estava conversando ali atrás, respira, vamos embora, passa. Então, acho que é isso. Eu acho que a questão do medo ela aparece não só no começo da carreira, quando a gente muda de área, quando a gente é promovido, quando muda de empresa. O que me ajudou muito no meu início foram os aliados que eu tive. Então, os mentores. Na minha primeira empresa que eu trabalhei foi a Accenture. E era uma empresa que eu entrei num primeiro momento, era um estágio de 1 mês não remunerado.
E as melhores pessoas naquele estágio, eles iam contratar para efetivamente começar, né? Nessa jornada, nesse começo de jornada, tinha um professor que ele dava as aulas de lógica, né, para as pessoas aprenderem a programação em si, a programar. E, às vezes, as pessoas chegavam para esse curso, chegavam às 9 horas da manhã e o curso terminava às 3 horas da tarde. Eu não fazia esse horário. Eu chegava às 7 horas da manhã e eu ia embora às 8 horas da noite. E o professor, que ele foi um grande aliado meu, ele estava comigo nessa jornada, porque eu falei para ele o que eu precisava, que aquela era a minha oportunidade, eu tinha que agarrar aquilo, e ele foi comigo junto. Então, ele foi um grande aliado, um grande mentor para mim, e até hoje, quando eu tenho alguma dúvida, alguma questão, eu sempre mando alguma mensagem, a gente está sempre ali conversando. Então, acho que a sugestão que eu dou ali é: tenha aliados, tenha mentores e mentoras, pessoas que você realmente confia para te ajudar nos seus desafios. E até hoje a gente com certeza tem. A gente tem medos, frios na barriga que acontece a todo momento. Perfeito, gente. E hoje, como que vocês se sentem sendo protagonistas? Em que momento, assim, eu olhei, falei, é meu, eu sou protagonista, e qual que é o sentimento que vocês têm disso hoje? Eu acho que foi quando eu fui fazer a entrevista na atual empresa que eu estou. Na época era para vaga de estágio. E aí eu sou formada em engenharia de produção. Então a Cummins é uma mais voltada para mecânica. E quando eu recebi o e-mail falando: você passou, vem fazer uma entrevista, eu fiquei assim, que empresa é essa? Eu nunca ouvi falar. E aí, quando eu falei para o meu marido, que ele é da área da mecânica, ele falou assim, você precisa ir, é uma super empresa, não sei o quê. Tá bom, eu vou me preparar. E aí eu vi que é uma empresa multinacional americana. E aí eu pensei, com certeza eles vão perguntar de inglês, e agora? Da realidade que eu vim, meu conhecimento em língua estrangeira era muito básico, vim de escola pública, então toda aquilo que a gente já conhece. Mas aí eu pensei, tá bom. Na hora da entrevista, com certeza, eles vão me perguntar, mas eu não quero só falar, estou aprendendo. Eu quero tomar uma outra atitude. E o que eu fiz? E que eu acho que foi ali que eu vi o protagonismo. A entrevista era na segunda-feira, eu passei o final de semana inteiro treinando uma experiência da minha vida para contar em inglês. E eu fiquei decorando mesmo. Decorei. E aí, chegando no momento, o diretor me chamou, então, Thaís, e o inglês? Aí eu falei, eu fui muito sincera, transparente, olha, eu estou aprendendo, eu estou buscando maneiras de aperfeiçoar, mas eu preparei uma experiência da minha vida e eu gostaria de falar para você, se você quiser. Aí, nossa, com certeza. E aí eu comentei, eu fui aprovada e eu tive a oportunidade de até conversar com ele recentemente. E aí foi bem legal, que ele me falou assim, Thaís, naquele momento eu já sabia que eu tinha que te contratar, por conta, não do que você falou, mas da atitude que você teve. Porque você poderia ter virado para mim e falado, eu não me sinto confortável em falar. E beleza. Mas o que eu quero tentar trazer para vocês é que, mesmo que a nossa realidade te fale assim, só tem esse caminho, gente, sempre tem uma forma de contornar. Você trilhar algum outro caminho, sabe? Eu acho que a gente precisa explorar outras maneiras de como lidar com aquilo. Mesmo que seja difícil, é difícil mesmo, mas se você se esforçar mais um pouco, talvez, olhar para uma outra perspectiva, você vai ver que você consegue, sabe? Bom, eu acho que, juntando as falas de vocês duas, é o que eu penso de protagonismo. Né? Eu acho que o momento em que eu falei assim, acho que agora eu sou uma protagonista da minha história, foi no momento em que eu recebi um desafio como engenheira, né? Então eu fui convidada para um desafio internacional e assim era o sonho de qualquer engenheiro na Ford, né? Aí você vai passar um determinado tempo, né, na sede, né, vai para a matriz e vai ficar morando lá e trabalhando com o time de lá e tal. Eu falei, nossa, meu sonho. Vou para lá. E aí eu recebi uma ligação e me convidaram
para ser a líder do grupo de negros da Ford da América do Sul. E aí eu falei, não tem como, gente. Eu estou indo para os Estados Unidos agora, e tal, mas tem como, você pode fazer de lá. Eu falei, mas eu não vou conseguir fazer as duas coisas. E aí eu lembro que eu liguei para duas das minhas mentoras, uma está aqui, inclusive, e eu falei, o que é que você acha? Aninha, talvez você tenha que trabalhar 2 horas a mais por conta do fuso, atender as reuniões lá e cá. Mas as oportunidades que surgem, talvez não surjam de novo. Essa é a sua chance de mostrar que você é uma super engenheira e uma mulher que pode fazer a diferença para outras mulheres, para as pessoas negras e tudo aqui dentro. Você está disposta? E tudo bem, se não tiver também. Eu falei, eu posso, vamos lá. E eu fiz durante 6 meses isso, depois voltei e continuo fazendo. E é muito bacana, por exemplo, estar num evento como esse e conversar com as pessoas e você ver que você está ali num lugar em que você é referência hoje e que você enxergava outras pessoas nesse lugar anos antes. Então, o desafio de você ir com medo, de você chegar lá e dizer, eu posso, se capacitando, logicamente, e tudo mais, e dizer, eu vou contornar, eu talvez tenha que me esforçar um pouco mais e ficar mais horas estudando, né, procurar os aliados certos para poder fazer esse tipo de coisa, isso é muito bacana. Então, acho que ser protagonista é estar, por exemplo, num evento como esse e, mesmo com vergonha ou socializando pouco, e procurar as pessoas para fazer network mesmo. Olha, essa é a minha carreira, essa é a minha história, e eu preciso fazer network porque eu preciso conhecer as pessoas, eu preciso ter aliados, eu preciso tudo. Então, por mais que eu esteja com vergonha, eu vou ali, oi, tudo bem, eu sou fulano, eu trabalho em tal lugar, assim, ai, que massa, onde é que você trabalha, o que é que você faz? Ai, vamos trocar aqui nossa rede e tal, não sei o quê. A gente precisa fazer rede, né? A gente não tem esse costume, não é algo que as mulheres costumam fazer, e hoje é uma coisa que a gente faz, a gente incentiva dentro das empresas e tudo, e, assim, estamos começando, né, lá na Ford e vejo várias empresas nesse mesmo caminho. Dá para a gente, né, começar e fazer girar mais rápido. Então, acho que ser protagonista é mais ou menos isso aí. Tomar rédea mesmo da carreira da gente nas mãos e começar a seguir. Adorei a fala de vocês. Vou trazer como... Pensa que você está dirigindo um Porsche. Pensa, aquele carro vermelho lá é um Porsche? Mustang, desculpa. Mustang, perdoe, desculpa. Olha como eu sei de carros, né? Que coisa! Desculpa, gente, perdão. Pense que você está dirigindo aquele carro vermelho maravilhoso ali, que está lá fora, e o carro está sem seguro, tá? Você é nova de carta. E aí, o que você vai fazer? Você precisa ir daqui para... Fala uma cidade bonita próxima aqui. Florianópolis. Você precisa ir daqui para Florianópolis. O que você vai fazer antes de entrar no carro e entrando no carro e seguir no caminho? Primeira coisa, você vai saber como que você está. Como é que você está? Você tem proficiência para dirigir aquele carro? Como é que você está mentalmente naquele dia? Segundo, aonde você quer chegar? Qual que é a sua meta? Onde você quer chegar ali com aquele carro? Qual experiência você tem para caso aconteça algum interpérie ali no meio do caminho? Como é que está o seu nível de experiência? Como é que estão suas habilidades? A partir dali, eu entendo que é ser um protagonista. É você dirigir o seu próprio carro. Seu carro vermelho chiquérrimo está lá fora. É isso. Fico muito feliz de escutar isso, porque eu sou particularmente uma pessoa bem tímida. Eu estou aqui na frente conversando com você, mas estou nervosa aqui. Então, Obrigada, gente. Então, é muito bom ter essa conversa aí com vocês, porque estou tirando algo daqui e eu acredito que o restante do pessoal também estejam tirando algo daqui, e é muito importante, porque, com certeza, se um dia eu for protagonista da minha história, esse vai ser um dos pontos que iniciou tudo ali. Tá, então vamos lá para mais... Daí, mais uma pergunta. O que hoje vocês fazem para ajudar mulheres negras ou não a continuarem nesse meio de engenharia, de tecnologia? Quais que os propósitos que vocês têm que fazem com que vocês tragam mais pessoas para esse meio e
que a gente seja a maioria, assim. Não desistam. Eu acho que é a principal coisa que eu faço, porque é mais fácil desistir. Tem várias horas em que a gente pensa em, meu Deus, estou cansado. Mas dar as mãos mesmo e dizer, ó, estou com você, estou te apoiando, brigo pelas causas dentro do que é possível no meu papel. Ouço, porque eu acho que ouvir é importante, né? E do meu ponto de vista, eu talvez veja coisas que você não está vendo, e cada uma vai ter um olhar diferenciado. Então, exercitar essa escuta ativa é difícil. Eu sou uma mulher que fala pra caramba. Então, acho que hoje o desafio que eu tenho para colocar, né, todas as mulheres nesse mesmo lugar, né, porque foi o que eu até falei mais cedo quando a gente estava tendo o Sweet Challenge. Eu sei que eu fui uma das primeiras a chegar em alguns lugares, mas eu não quero ser a única, né? Eu não quero ser sozinha. Eu sei que é desafiador para boa parte de nós. Então, o que é que a gente vai fazer para trazer mais gente? Quanto mais mulheres nós tivermos, né, nesses lugares, mais melhor, gente. A gente só se fortalece, a gente só cresce, a gente só ganha apoio, inclusive para, na hora que a coisa fica feia, a gente pense em desistir. A gente precisa ter outras para estar ali do seu lado e dizer, vamos embora, vai dar certo. Né? Imagino que para vocês aqui, eu estou vendo a Flavinha balançando a cabeça, fazer um evento desse tamanho não é fácil, e tem horas que você fala, meu Deus. Mas aí tem um monte de gente ali do lado, né? Não, Flavinha, vamos embora. E aí eu sei que as coisas acabam melhorando e dando certo. Eu concordo com a Ana. Eu acho que, para mim, é muito de criar relações. Eu acho que é muito do que você falou. Então, se conectar com as pessoas dentro e fora do ambiente profissional, sabe? Falar, meu, se precisar, conta comigo. Vamos conversar, o que está acontecendo, sabe? Eu acho que isso faz total diferença. Hoje, eu sou líder de um projeto social dentro da companhia que visa capacitar pessoas negras universitárias para o mercado de trabalho. Então, não é só fechado para engenharia, mas um leque mais aberto. Então, o que mais me comove assim, com esse projeto é que eu gostaria de ter tido um projeto desse quando eu estava procurando estágio, sabe? Eu não sabia como me apresentar em inglês, por exemplo, como me preparar para uma entrevista. Isso tudo tem dentro desse projeto na qual eu sou líder hoje, sabe? Então, é uma coisa que me enche os olhos, assim, porque eu acredito muito que a educação te dá uma outra expectativa de vida. Rompe uma barreira, rompe uma bolha, assim, sabe? Não é porque seus pais viveram numa realidade que você vai ver também, tipo, te dá outras oportunidades. Então, o meu foco hoje é muito, e o meu propósito é muito nesse sentido. Tento fazer esse movimento dessa pirâmide, né, para trazer mais mulheres nas áreas de STEAM, através das participações nas ERGs que eu tenho dentro da organização que eu estou atualmente. Faço também mentoria para pessoas que estão no começo de carreira, independente da sua empresa. Às vezes, alguma pessoa me manda mensagem no LinkedIn, Samantha, gostaria de fazer uma mentoria contigo. Às vezes, eu nem conheço a pessoa. Vamos, eu marco, faço mentorias. E também tem uma comunidade em Indaiatuba, chamada CONI, Comunidade Negra de Indaiatuba. E aí, algumas vezes, eu faço alguns trabalhos lá, ajudando algumas mulheres a impulsionar a carreira delas também. Muito top, muito top. Pessoal, mais uma dúvida. Hoje vocês fariam alguma coisa diferente na caminhada de vocês? Eu faria se eu tivesse verba financeira quando eu era menor. Eu faria. E aí eu vou dar a dica do quê? Se você hoje tem algum recurso financeiro a mais, estude inglês, estude espanhol, estude alemão, estude mandarim. Aí eu já sei mandarim, procura a próxima. Porque, às vezes, a oportunidade vai passar, justamente como você falou, a oportunidade passa só uma vez.
Então, no momento que ela passar, é como uma passagem de bastão. Sabe uma corrida de bastão? A pessoa está lá correndo, vai chegar um momento que ela vai correr mais devagarzinho. E ela vai procurar alguma pessoa atrás para passar o bastão. Se você não tiver no pace correto, com as suas habilidades, o seu conhecimento correto, o bastão não vai vir para você. Então, busque se especializar. O que está faltando agora para ti? Como é que está o seu nível de idioma? Como é que estão os seus soft skills? Como é que está a sua inteligência emocional? Quando a gente fala em inteligência emocional, é uma palavra muito bonita, né? Mas no dia a dia é muito difícil de se praticar isso. Como é que estão as suas habilidades técnicas? Tem muitas empresas que falam que as mulheres têm uma dificuldade de se conectar com o business, né? Quando aparecem as oportunidades, essa pessoa não conhece muito de business da empresa. Tenta olhar quais são as vagas que tem hoje que você quer estar e ver o que essa vaga está pedindo. Já começa você a se preparar, você a fazer a sua corrida, para quando vir o momento de passar o bastão para ti, você já está pronta, você já vai estar com muitas habilidades à frente. Eu concordo 100% com a Samantha em relação aos idiomas, até porque faz correlação do que eu comentei da minha época do estágio. Mas, falando como pessoa, eu acho que as experiências moldam o ser humano que a gente é. Eu acho que, então, se eu passei por aquelas experiências, é a Thaís de hoje. Agora, se eu tivesse passado por outras experiências, não seria mais eu aqui, seria uma outra versão. Então, falando de pessoalmente, eu não mudaria, mas falando de profissionalmente, com certeza, eu iria bem nessa linha. Bom, se eu pudesse fazer algo diferente, eu acho que eu me importaria menos com o que os outros acham e seguiria mais a minha paixão. Eu acho que eu demorei muito tempo para entender que eu poderia ser engenheira, por exemplo, e mover pessoas ao mesmo tempo. E isso era algo que sempre foi meu e eu vivia nessa briga. Então, todo mundo tem talento, todo mundo tem seu propósito de vida, e todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer. Então, eu sempre fui boa em exatas, sempre gostei da área técnica, mas eu também tinha uma chamazinha que precisava ser acendida de alguma maneira ali e que me cobrava isso. E eu fiquei muito tempo nessa briga. Então, acho que se eu pudesse voltar atrás, eu teria casado as duas coisas mais cedo. Mas eu concordo que o que passou já foi. Então, o que é que eu faço agora? Vamos mover pessoas, mover carro, vamos trabalhar com mobilidade física e de carreira e de tudo ao mesmo tempo, porque dá para fazer. Então, acho que é isso. Acho que a gente vive melhor quando a gente segue aquilo que a gente é apaixonado. E aí, o que vocês deixam de conselho para essa plateia maravilhosa que a gente tem aqui? Olha, eu até fiz uma anotação, tá? Porque eu fiz como se... O que eu gostaria de ter ouvido estando aí na posição de vocês? Então, eu escrevi algumas coisas aqui. Como se fossem alguns itens para fazer um check ali. Primeiro, saia da sua zona de conforto. O mercado de trabalho não é um colo de mãe que te dá afeto, que te dá carinho. Não, é leonino. Então, você tem que estar preparado. Se você quer estar... Hoje a gente viu um gráfico ali falando que somente 11% dos CEOs são mulheres. Para a gente mudar isso, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Cuide da sua saúde mental. Você vai ter muitos desafios, muitos desafios. Crie bons relacionamentos, tenha aliados, pessoas para você estar junto na tua carreira. Quando tiver aquele momento de dúvida, de doença, de dor ou de incerteza, alguma pessoa que você pode se conectar, que você pode tirar dúvida, que você pode conversar, como a sua mentora que você trouxe, que está aqui, certo? Anote as suas conquistas. Às vezes, a gente só lembra do que a gente errou, mas a gente não lembra daquilo que a gente fez certo, daquele projeto que a gente entregou. Então, tem algum lugar para você anotar quais foram as suas conquistas. Você vai errar, e tudo bem. Erre. Tente fazer uma retrospectiva do que você faria de diferente com essa nova experiência que você teve.
Crie um backlog seu de ações que você pode fazer, de coisas que você quer fazer nos próximos 3 meses, e nos outros 3 meses, e assim vai. A cada 3 meses, tenta revisitar isso. Compartilhe com as pessoas chaves qual que é a sua North Star, aonde você quer chegar. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu gostaria tanto de trabalhar na área da Flavinha, por que a Flavinha não me chama? A Flavinha sabe que você quer ir para a área dela? Às vezes ela nem sabe. Então, fala onde você quer chegar. Tenha mentores dentro e fora da corporação que você está. E aí, olha bem a frase que eu estou falando. A corporação que você está. E o porquê. Não sei se você está trabalhando em algum lugar hoje. Você é a sua empresa. Lembre-se disso. A sua empresa é o conhecimento que você tem, são as experiências que você tem. A empresa que você está hoje não é você. Você é a sua empresa. Então, lembre-se sempre disso. Eu acho que a Samantha falou tudo, né? Eu acho que a Samantha já acabou falando tudo, gente. É trabalho duro mesmo. Não existe fórmula mágica. É difícil, mas bora, erga a cabeça, siga, se cerque de pessoas confiáveis que te impulsione. É isso, não tem muito. Não sei, Ana, você tem mais alguma coisa? Eu pensei muito parecido com a Samantha, e à medida que ela ia falando, eu ia fazendo a minha lista aqui, ó. Eu acho que, né, quem é acelerado, tipo assim, vai fazendo a lista junto. Eu concordo com você em várias coisas que você disse, e as meninas me pegaram lá fora para dar um depoimento para o Instagram, e elas falaram assim, que conselho você daria para a Ana de 15 anos atrás? Tal. Eu falei, olha, eu acho que eu ia dizer, experimente. Né? Todas as vezes que eu tive medo, mas eu ia sempre com medo, porque eu sempre tive bons aliados, eu só me dei bem. Porque, no mínimo, você tirou um aprendizado ali daquela situação. Então, experimentem. Né? Aprendam a pegar as oportunidades com unhas e dentes e correr atrás daquilo que vocês querem. Né? Nós somos protagonistas, todas e todos. Né? Somos. A carreira é nossa. Exatamente o que você falou, Sam. A minha carreira é minha, não é da Forge. A sua carreira é sua. Não é da Camis, sabe? Então, assim, não adianta. A gente tem que realmente abraçar isso e correr atrás daquilo que a gente quer, no lugar que for. Tá? Então, se capacitem, corram atrás, experimentem, encontrem as suas conexões, as pessoas que inspiram vocês. Né? Não tenham medo de falar. Não tenham medo de falar. Porque é super importante. As pessoas precisam saber aquilo que você quer, as pessoas precisam saber onde você quer chegar. Né? O universo precisa saber aquilo que você deseja. Né? E o resto, acho que o mundo conspira a favor. Eu vou sair daqui, eu vou direto para o Interplast agora e vou arrumar uns 300 fornecedores agora. Gente, só para fazer um ponto, é porque a gente estava lá atrás e ela estava dizendo que ela estava numa feira, que ela precisava se conectar com alguns fornecedores e que ela passou o dia na feira e se conectou com 2 pessoas que ela estava com vergonha de falar com as pessoas. Eu falei, você passou o dia lá? Aí eu fiz, não, você vai voltar na feira, porque você precisa falar com as pessoas. Eu preciso, realmente. Mas vai dar tudo certo, gente. Um dia a gente chega lá. Daí agora vamos abrir para perguntas das plateias, olha só. Quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Tem aí? Boa noite, gente. Meu nome é Mariana. Eu até queria usar um pouco da analogia de estar num Mustang sem seguro e ter que se virar e tal. Eu estou num cargo hoje de engenharia que eu me sinto exatamente assim. Eu estou no Mustang sem seguro e tendo que me virar
aos 30 ali, com o que eu tenho. Que conselho vocês dão para ter milhões de pratinhos rodando e não deixar eles caírem, né? Tipo, prosseguir. Como que lidar com essa ansiedade de querer estar lá, mas calma, você ainda não está lá, você está no percurso para chegar lá. Tipo, qual é o conselho que vocês dão para isso? O pratinho vai cair. O pratinho vai cair. Nem se preocupe. O pratinho vai cair. E assim, isso vale para o trabalho, vale para a vida, gente. A gente não tem como dar conta de tudo. E está tudo bem. É o que a Sam falou. É errar, entender o que errou, levantou, consertou, fez de novo, vamos embora. Entendeu? E está tudo bem. Eu acho que não tem outra maneira. Vou corroborar contigo. Às vezes você vai ter vários pratinhos, né? 1000 coisas para fazer no teu trabalho. Tenta entender qual que é a estratégia do teu time que está trabalhando. O que é o gol maior para você entregar? Então, assim, para você priorizar os seus pratinhos. Para quando cair, você deixa cair aquele que não é tão prioritário. Tenta conectar a tua tarefa que você está fazendo aqui com a estratégia macro da tua empresa, onde a tua empresa está querendo chegar. Aí você vai conseguir o quê? Mostrar o seu valor dentro do seu time, que você está priorizando aquela atividade, e está tudo bem se cair algumas coisas, não tem problema, mas você priorizou aquilo que é mais importante. Então, tenta criar umas coisas do que é mais prioritário e do que é menos prioritário, e está tudo bem. Oi, gente. Ops, desculpa, Lê. Pode falar, Posso? pode falar. Boa noite, gente. Eu tenho uma pergunta relacionada a preconceito. Recentemente, eu ouvi um comentário, eu acredito, infelizmente, que vocês já tenham passado por coisa assim, mas que eu não tinha o fenótipo de joinvilense, que a minha cor não parecia que eu era de Joinville. Então, o que eu estava fazendo aqui? E aí a gente fica em choque se a gente responde, eu ainda mais no começo da carreira, assim, recém-saída de um estágio, se a gente responde, se isso diz mais sobre a pessoa do que sobre mim, se eu fico quieta, se eu respondo. Então, eu sei que é uma pergunta delicada, peço desculpas se tiver ofendido alguma de vocês, mas eu sei que vocês têm bem mais experiência que eu, e eu queria entender a percepção de vocês. Se a gente responde, se a gente ignora, qual é o caminho que talvez faça mais sentido de resposta para um comentário como esse? Se esse comentário acontecer dentro da tua empresa e a tua empresa tiver algum compliance, primeira coisa que eu falo para ti, ligue, denuncie. Fato, tá? Se a tua empresa tiver alguma parte de política para esse ponto, perfeito. Se não, onde eu responderia? Eu responderia com o trabalho. Eu responderia com o meu resultado. Com o que eu estou fazendo ali. Essa é a melhor resposta que tem. Eu vou trazer um exemplo que aconteceu ontem comigo, lá no hotel que eu estou. A gente está no hotel, aí eu fui tomar café no lugar. E aí a pessoa falou assim, não, neste lugar aqui é só para quem é do hotel. Eu olhei para ela. Eu sou do hotel. Eu estou no hotel. Eu entendi o que aconteceu behind the lines, certo? Mas eu ia responder? Por que eu ia responder? De uma forma agressiva? Não. Eu segui o meu caminho. Então, às vezes, você mostrar com o trabalho, você mostrar com o teu resultado, é muito melhor, é muito mais saudável. Mas, se for algo, se a tua empresa tiver uma área de compliance, eu denunciaria. Tá? Eu vou bem na mesma linha que a Samantha. Eu acabei comentando, né, no começo, um dos motivos que fez eu desistir de ir para a carreira de banco, em uma entrevista, onde a recrutadora virou para mim e falou assim, Thaís, gostei muito do seu perfil, mas seu cabelo chama muita atenção dos nossos clientes. Eles não vão gostar. E aí eu fiquei um momento paralisada assim, ó. Eu estou ouvindo isso? Demorou para eu processar o que tinha acontecido ali. E aí eu acabei saindo, enfim, e processando, né, tudo aquilo. E se talvez acontecesse hoje, talvez eu também, acho que eu ia
eu acho que é um pouco diferente, Samantha. Eu acho que é questionar. Tá, mas chama atenção como? O que tem diferente? É só um cabelo. É diferente, porque todas as pessoas são diferentes. O que chama atenção? Eu ia querer investigar um pouco mais, sabe? Eu queria entender. Então, para você, você nem parece que você é de Joinville, mas por quê? O que tem com a minha pele? O que tem a ver a cor? Deixa a pessoa, no final, ela mesmo fica sem graça quando ela dá conta do que ela está falando, sabe? Eu acho que iria nessa linha. Bom, eu também vou na mesma linha da Thay, eu respondo. É um compromisso meu comigo. E aí, gente, hoje, questões raciais, questões de gênero, questões de diversidade no geral, eu acho que o posicionamento de cada um é pessoal. Ponto. Vamos partir daí para começar. Então, cada um tem que responder daquela maneira que se sentir mais confortável, da maneira que se sentir melhor e por aí. Não existe, mas o certo ou errado. Não existe certo ou errado. Tá? Eu, hoje, responderia. Eu diria, o que é que você está chamando de joinvilense? Porque eu queria que você me dissesse, você quer ver meu RG? Você quer ver... Não entendi. Porque, assim, as pessoas estão muito acostumadas a constranger as outras. Eu constrangeria de volta. Porque é impressionante como as pessoas se sentem desrespeitadas toda vez que a gente fala que está sendo desrespeitado. E isso é uma coisa que eu não vou mais abrir mão. Mas isso é Ana Paula Jesus, pessoa física, e depois de muita terapia e muita situação em que eu fiquei calada. Então, hoje, ainda me incomoda. Então, talvez eu ficasse, como o Thay falou no começo... Eu falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Porque a gente tem essas brigas internas. E, assim, isso vale para tudo. Né? Um homem que é machista, que vai lá, faz uma piadinha no trabalho, e você está numa mesa cheia de homens, e todo mundo... E você fica... Eu vou ser a chata que vai dizer, gente, não foi legal. Eu sou essa chata. Eu falo, gente, não foi legal. Aí todo mundo... é brincadeira. Eu falei, gente, não é brincadeira. Fala numa boa, sem briga, sem nada. Todo mundo se constrange ali naqueles 2 minutinhos. Depois fica todo mundo de boa de novo, volta para o trabalho, tal, não sei o quê. Eles já entenderam. No começo, eu era louca, eu era exagerada, eu era... não aguenta brincadeira, mimizenta e tudo mais. Hoje, as pessoas chegaram num nível de respeito diferenciado. Se eu estiver num lugar e te enrolar uma brincadeira, todo mundo já olha para mim e fala... Desculpa, Aninha. Tá de boa, gente. Eu sei que foi brincadeira. Mas as pessoas passaram a se policiar. Então, eu acho que a gente precisa, sim, se posicionar, né? Mulheres, homens, enfim, todo mundo, porque é assim que as coisas mudam. Né? Senão, as pessoas vão continuar brincando e a gente vai deixar seguir. Pessoal, a gente tem tempo para mais uma pergunta. Ela tinha me chamado aqui, tá? A gente também teve 2 perguntas online, e aí eu vou pedir que quem, enfim, mandou, procurem elas nas redes sociais, super abertas, com certeza. Depois a gente consegue também passar para vocês, e eu vou passar para ti. Boa noite, eu sou a Laíse. Primeiro, obrigada pela palestra de vocês, realmente foi maravilhoso. E eu queria entender de vocês como é que vocês lidam com a síndrome de impostora. Eu sei que não é nem de impostora, é impostor, mas né, acomete os homens também, a gente sabe disso. Mas eu acho que todas as mulheres, independente de cor, classe, raça, enfim, tem essa questão com a síndrome de impostora. Então, eu queria muito saber como é que cada uma de vocês lida, porque a gente sabe do nosso potencial, mas essa síndrome é pesada. É difícil. Como eu estou lidando com muita terapia. A terapia é o que me ajuda a lidar com a minha síndrome. Né? Na terapia, quando eu falo, eu lembro aquilo que eu já fiz, as conquistas que eu já fiz. Vou dar um exemplo. Teve um encontro que eu tive com ela, que eu tinha feito uma reunião, e a reunião tinha somente eu de brasileira e tinham pessoas de diferentes nacionalidades. Tinha 30 pessoas na reunião. E eu fui a líder da reunião. Para mim, a reunião tinha sido um fracasso. Tá? Eu saí de lá com a reunião foi horrível para mim. Quando eu comecei na terapia, comecei a falar com ela, ela falou assim, tá bom, mas me fala o que as pessoas falaram depois.
mas eu recebi tal mensagem de uma pessoa falando que a reunião foi muito boa, outra pessoa falando que anotou 3 pontos aqui que já levou para o dia a dia dela. Ótimo, perfeito. O que mais? Então, a terapia me ajudou a me fazer esses questionamentos, porque eu só via o lado negativo. Eu só via o prato, o copo vazio, né? Eu não estava vendo o copo meio cheio. Então, essa é uma das coisas. Outra coisa que me ajuda também é eu fazer a minha lista do que eu já fiz, das minhas conquistas que eu tive. E tem uma coisa que eu tenho, que é o chamado Personal Architecture. Quem quiser isso, pode me mandar mensagem que eu mando. Ele é um quadro que eu tenho, que tem algumas áreas, que primeiro eu falo quem sou eu, minha North Star, quais são as conquistas que eu tive dentro daquele semestre ou daquele ano, e o que eu preciso mudar. Então, eu me observar dessa forma e também fazer a terapia é o que me ajuda a lidar com a minha síndrome. Tá? Eu também vou na mesma linha da Samantha. Eu tento sempre lembrar de onde que eu vim. Aí, quando eu faço essa retrospectiva, pensei, não, ou da onde que eu saí. Não, eu consigo sim. Isso aqui não é nada. Isso, vozinha, fique quieta, cala a boca, que eu consigo sim, sabe? Eu acho que é muito a gente ter esse cuidado de lembrar da onde que a gente saiu, quem a gente está se tornando, sabe? Eu acho que faz total sentido. Quando você faz esse exercício, e aí fica mais leve, sabe? Óbvio, geralmente a vozinha volta a perturbar, mas é um exercício diário, sabe? É uma construção. Então, eu também trato também terapia, eu também faço a atividade física, o que vem me ajudando bastante, mas fazer esse exercício mental, eu acho que é o maior, assim, é o chave. Terapia. E eu acho que, só completando o que as meninas falaram, tem 2 outras coisas que eu acho que, para mim, né, funciona para mim, que são muito importantes. Uma é seguir aquilo que eu acredito, a questão da paixão mesmo. Quando você segue aquilo que você acredita e que você sabe que faz bem, porque é o seu propósito de vida e tudo mais, isso lhe ajuda a entender que não importa o que digam. Eu sei que eu sou boa nisso. Para começar. E a segunda coisa por isso que eu acho que é tão importante a gente aliar trabalho, né, a profissão da gente, aquilo que a gente acredita. E a outra coisa é fazer as conexões certas. Você ter mulheres do seu lado que digam, nossa, amiga, sua palestra foi top. Amiga, você está linda hoje e tal. Os homens costumam se defender e sem nem se conhecerem, né? Tem aquela piada que todo mundo conta, que o cara nem se conhecia e vai lá, então onde estava nos falando? Estava aqui comigo, tal, não sei o quê. Né? Homem nem se conhece e está ali, meu brother, meu amigo, tal. A gente não tem esse costume, às vezes a gente até admira, mas não tem esse costume de se enaltecer, de se apoiar, de falar, de dizer, amiga, que trabalho massa, você está linda. Então, assim, sempre que eu posso, eu faço, e adoro que as minhas amigas façam, e a gente precisa fazer mais isso, porque isso reafirma, né, dentro da nossa rede, dentro do nosso ecossistema e tudo mais, que a gente pode sim, que a gente tem gente ali para aplaudir a gente sim, e isso faz com que você, né, trabalhe essa insegurança, né, essa síndrome dentro da gente. Então, fazer rede que te suporte é importante. Liguei o microfone sem querer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham tirado ótimos apontamentos, conselhos, e que vocês utilizem isso para ser mais protagonistas do que já são. Então é isso. Muito obrigada, meninas. Eu aprendi bastante com vocês. Então é isso. Obrigada.